servo. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 14 de agosto, nós vamos ouvir a palavra de Deus, que está em São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje nós escutamos este texto bíblico, um daqueles textos que no nossa atualidade é um texto incômodo. Trata acerca da realidade da união entre o homem e a mulher. Mais especificamente, esta união abençoada por Deus, portanto, a qual nenhuma outra pessoa tem o direito de separar, portanto. Existe um questionamento que é feito a Nosso Senhor acerca desta realidade, e Nosso Senhor responde, portanto, voltando o olhar às origens, ao projeto original de Deus para o ser humano. E diante desse projeto original, o amor humano deveria se tornar concretizado na vida do homem e da mulher através de sua união. E esta união, uma vez abençoada por Deus, sacramentada, nenhuma outra pessoa tem o direito de separá-la. Então, Jesus primeiro mostra a dignidade desta união, do sacramento do matrimônio, e por outro lado, mostra que esta origem está já no projeto inicial de Deus para o homem e a mulher. Inclusive, nesta semana, que é Semana da Família, esse texto nos leva a refletir, então, nesta sacralidade da fidelidade, do amor, dos votos que se realiza diante do altar, de fidelidade, de fecundidade e de perseverança até o fim. No entanto, os fariseus perguntam a Jesus: mas Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher, por quê? E aqui está um questionamento. Quando Jesus apresenta, então, que Moisés assim o permitiu ao povo de Israel, o diz por um fator: pela dureza do vosso coração. O que isso quer mostrar? Aqui, Jesus não tira a sacralidade do matrimônio, muito pelo contrário. Continua sendo sagrado, obrigado a estas leis, a esses votos, a essas promessas. Mas levanta um questionamento, que o que muitas vezes faz com que o ser humano se separe, que haja esse rompimento nessas relações e então a infidelidade às promessas matrimoniais está nesta dureza de coração, no coração incapaz de uma autêntica conversão, um coração incapaz da disponibilidade para a fidelidade, para o amor, para a perseverança, para o sacrifício, para amar o outro como a si mesmo. E aqui está o questionamento. Nos nossos tempos atuais, diante de tantas situações de separações que existem, nós não deveríamos olhar e pensar que o matrimônio é um caso falido. Não, mas deveríamos olhar para as pessoas e perguntar: o que em nosso tempo, em nosso mundo,
muitas vezes na mentalidade que se vive, que muitas vezes formam-se os corações humanos, faz com que o homem não tenha essa disposição para tal fidelidade, para sacrifício, para o amor de entrega. É aqui que está algo que muitas vezes não queremos questionar. Tende-se a dizer que a igreja é antiquada. Não. O mundo é que é, muitas vezes, o mundo corrompido. E nesta corrupção do mundo, infelizmente, existem as infidelidades, traições, falta de disposição ao amor, falta de espírito de sacrifício e entrega mútua, porque até uma ou outra parte o realiza, mas tristemente nem muitas vezes uma ou outra não está disposto. Rezemos por toda a família no nosso contexto atual. Também gostaria de chamar a atenção que hoje nós celebramos São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano Maria Kolbe nasceu em 1894 na Polônia, numa família operária que introduziu no seguimento de Cristo e mais tarde ajudou a entrar para a família franciscana. Ao ser mandado para terminar sua formação em Roma, Maximiliano, inspirado pelo seu desejo de conquistar o mundo inteiro a Cristo por meio de Maria Imaculada, fundou um movimento de apostolado mariano chamado Milícia da Imaculada. Como sacerdote, foi professor, mas em busca de ensinar o caminho da salvação. Empenhou-se no apostolado através da imprensa e pôde assim evangelizar em muitos países, isto sempre na obediência às autoridades, tanto assim que deixou o fecundo trabalho no Japão para assumir a direção de um grande convento franciscano na Polônia. Com o início da Segunda Grande Guerra Mundial, a Polônia foi tomada por nazistas, e com isto Frei Maximiliano foi preso 2 vezes, sendo que a prisão definitiva, ocorrida em 1941, levou-o para Varsóvia e posteriormente para o campo de concentração em Auschwitz, onde no campo de extermínio heroicamente evangelizou com a vida e morte. Aconteceu que diante da fuga de um prisioneiro, 10 pagariam com a morte, sendo que um desesperadamente caiu em prantos. Minha mulher, meus filhos, não os tornarei a ver. Movido pelo amor que vence a morte, São Maximiliano Maria Kolbe dirigiu-se ao oficial com a decisão própria de um mártir da caridade, ou seja, substituir o pai de família e ajudar a morrer os outros 9. E foi aceita, pois se identificou: sou um padre católico. A 10 de outubro de 1982, o Papa João Paulo II o canonizou, e este que já havia sido beatificado em 1971 por São Paulo VI. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.